Eu tive uma paciente, né, já tem um tempo, que me procurou porque ela sofria muito de insegurança em várias áreas da vida dela, isso já há anos, né, isso estava prejudicando muito ela. E ela tinha, por exemplo, muita dificuldade de falar não, né, de dizer não, de se posicionar, já tinha perdido várias oportunidades na vida dela, já tinha feito escolhas extremamente erradas, né, e já tinha também destruído, olha, acho que uma maioria dos relacionamentos amorosos lá dela. Então, isso deixava ela muito frustrada, né? Às vezes ela até ficava com um pouco de raiva dela mesma por ela não conseguir fazer diferente, né? E aí ela, na época, antes dela me procurar, ela já tinha feito várias terapias, né, mais convencionais, mas segundo ela, não tinha obtido muitos resultados, pelo menos os resultados que ela queria, né? E aí, por conta disso, ela resolveu buscar a hipnoterapia, que é uma psicoterapia que utiliza a hipnose como ferramenta, né? E ela buscou como última alternativa ali, ela já não sabia mais o que ela fazia. Então ela dizia pra mim assim: Fernanda, você não tem noção, eu já fiz todo tipo de terapia que você possa imaginar, você não tem ideia. Algumas até me ajudaram, né, um pouco e tal, e tive alguns resultados, mas eu não consegui realmente assim mudar de forma significativa, né? Eu continuo aí tendo os mesmos comportamentos de sempre, praticamente assim, poucas coisas eu consegui melhorar em mim, né, nas minhas atitudes. Então, na verdade, eu já tô ficando sem esperança, eu já não sei mais o que fazer, né? Já não sei mais qual caminho seguir, né? Então, o foco do nosso tratamento da hipnoterapia, né, era buscar o que estava por trás desse sintoma, ou seja, o que estava por trás de tanta insegurança, né? Por que ela se sentia dessa forma? Por que ela agia de determinada forma, né? Por que ela tinha esses comportamentos? Então, a gente fez um processo chamado de regressão à causa, que é uma das técnicas, tá, usadas na hipnoterapia, que a gente usa bastante no consultório, certo? E isso possibilita a regressão, né? Possibilita entender a causa de um determinado problema. Então, a gente chegar até a raiz de um problema de fato, certo? Nesse processo, a pessoa então revive mentalmente, gente, eventos do passado que tem total ligação com a queixa que ela apresenta no momento presente, no momento atual, tá? E quando eu falo reviver, né, reviver momentos, né, eventos do passado, eu não estou me referindo só à ideia de lembrar, tá? Eu estou me referindo realmente à ideia de reviver mentalmente. Então é como se a pessoa estivesse ali vivenciando de novo aquela situação em primeira pessoa. Ou seja, você sente no aqui e no agora, né, emoções que você sentiu em diferentes situações da sua vida, né, situações que às vezes você era só uma criança, né, e que talvez você nem se lembrasse, tá? Então é uma terapia muito interessante, gente, muito interessante, porque ela é bastante emocional, né? A pessoa ela tem então a oportunidade de entrar em contato direto com as emoções, né? A hipnose possibilita isso, é por isso que é muito, muito interessante. Então, a gente consegue fazer uma mudança a nível emocional, não só a nível racional, né? E isso tem um impacto imenso nos resultados da terapia. Então torna a coisa muito mais eficaz, né? E muito mais rápida também, comparada a outras terapias, né? Claro que não é nada mágico, mas é mais rápido do que outras terapias. Inclusive, para quem ainda não assistiu o vídeo sobre hipnose, tá? Dá uma olhadinha lá depois, se você quiser entender um pouco mais sobre esse assunto, né? Porque realmente eu particularmente acho fantástico, tá? Mas então, voltando aqui para a paciente, né? Ela então passou aí por esse processo, né, de regressão, e ela pôde então reviver diversos momentos do passado, né? Alguns que ela sequer se lembrava, né? Por ser muito pequenininha, ela não se lembrava, né? E um desses momentos foi quando ela tinha, se eu não me engano, acho que 4 aninhos de idade, e ela estava com a mãe, né? Junto com a mãe e com outras pessoas da família, numa reunião de família, né?
E lá também tava uma priminha dela, uma prima pequenininha também, acho que se eu não me engano ela tinha uns 5 anos, um ano mais velha só que essa paciente na época, né, que tinha 4 aninhos. E nessa cena ela via a mãe comparando as duas, comparando ela com a prima dela, dizendo que ela tinha que ser igual à prima, que a prima fazia tal coisa melhor do que ela, né? Que a prima era mais esperta do que ela, né? Então a mãe sempre ali comparando ela com a prima. E para ela isso foi bastante significativo ali naquele momento, porque, gente, ela era só uma criança, ela era muito pequenininha, ela só tinha 4 anos, né? E a mente dela acolheu esse momento, essa fala da mãe, como se ela então fosse inferior ali. Como se ela fosse menos, né? Menos esperta, menos inteligente, né? É como se ela não fosse ali boa o suficiente, né? Outro evento que ela acessou, se eu não me engano, foi um evento quando ela tinha 7 aninhos de idade. Ela estava na escola e ela se via sofrendo bullying por parte dos coleguinhas de turma. Então eles riam dela, eles diziam que ela era esquisita, que ela era feia e excluíam ela dos grupos, né, de escola. Se a gente for parar para pensar, né, gente, não é fácil para uma criança passar por situações como essa, né? Então, ela desde pequena já carregava ali diversas crenças sobre ela. Não tinha maturidade ali suficiente para conseguir ter um olhar ali diferente sobre alguns acontecimentos, porque ela era só uma criança pequenininha, né? Só uma garotinha crescendo, né? Com o sentimento de inferioridade, incapacidade, menosprezo, certo? Aí agora você me diz, né? Você acha que tudo isso, toda essa bagagem que ela trouxe do passado, tudo isso que ela vivenciou, sentiu, não influenciou na mulher que ela se tornou hoje? Claro que influenciou. Nós, gente, nós somos frutos de tudo isso, de todas as nossas percepções, né? De todas as nossas percepções em relação a tudo que já nos aconteceu, né? É uma questão de percepção, entende? Não é nem a experiência em si, né? É a nossa percepção em cima disso, né? Em relação a isso. É a forma como a gente lida com tudo isso, né? A forma como a gente interpreta tudo isso que acontece na nossa vida. É isso que acaba definindo o que vai ou não ser prejudicial pra gente, né? No nosso olhar, né? Então, durante o processo de hipnoterapia, a gente precisa então acolher essa dor, né? Entender a pessoa, entender como a pessoa lidou com determinadas experiências, né? Com determinadas coisas na vida dela. Qual foi o olhar dela em relação a tudo isso, né? Como ela se sentiu ali diante de tudo isso. E a partir daí trabalhar em cima de uma reeducação mental a nível subconsciente, ou seja, a nível emocional, para que ela pare então de ficar sofrendo por conta aí desses conteúdos do passado, né? Para que isso não atrapalhe mais a vida dela atual. O passado, gente, precisa ficar no passado. Essa é a única forma da gente viver bem o nosso presente. Enquanto você não tratar essas demandas emocionais que tem aí, né, e que existem aí dentro de você, você nunca vai conseguir viver em paz, viver de verdade o seu momento atual, porque você sempre vai estar ligada ou ligado ao passado, ao sofrimento que existe lá até hoje. Então a insegurança é uma dessas demandas, é um sintoma que tem causa emocional, porque nada é por acaso, por trás disso tem uma emoção, tem uma causa, né? E eu tô te explicando isso por quê? Né? Porque eu quero que você tenha uma noção de como isso tudo começa na vida de uma pessoa, né? Como tudo isso se inicia, como esse tipo de sintoma surge, né? Para que então você possa fazer alguma coisa para solucionar isso, ok? Então é por isso que eu tô te explicando tudo isso, porque isso é muito importante, gente.